Vamos de seleção no nosso Mano a Mano de hoje? Por quê? Porque seleções foram convocadas aí nas últimas semanas para a Copa América, para a Eurocopa. Temos seleção brasileira, temos seleção francesa e temos um retorno lindo, maravilhoso, que todo mundo esperava. Quer dizer, não sei se todo mundo, mas eu esperava. Na seleção francesa, que é do Benzema, enfim, depois de toda aquela treta, aquela confusão. E o Benzema não sou eu, só para deixar claro. O VS com esse novo teto, muita gente faz a comparação com o Benzema. Se a produção quiser, inclusive, colocar uma foto de Benzema ao lado do Vitor Sérgio, fica à vontade, Manuel. O VS. Benzema tá de volta à seleção francesa e na seleção brasileira. A gente até tem uma novidade que outra, de repente o Gabigol pode ser aí uma novidade dessas últimas convocações, mas de resto o Tite não faz grandes mudanças. E aí a gente quer o quê? Botar aqui frente a frente, seleção brasileira, o que a gente imagina que o Tite vai fazer com a seleção francesa com esse retorno do Benzema. Para muita gente, a França, que já era a melhor seleção do mundo, atual campeão mundial, agora é imbatível com o Benzema junto. Vamos ver se isso acontece aqui no Mano a Mano? Bora começar com os goleiros. Bruno Formiga, Alisson ou Hugo Lloris? Cara, assim, essa temporada talvez não seja a melhor da vida do Alisson e tudo. O Lloris também acho que não fez nada demais. E aí eu vou quem eu prefiro como goleiro. E desses aí, quem é que tem gol de cabeça aos 49 do segundo tempo? Então, gol de Alisson. Ai, meu Deus. Alisson ou Lloris, VS? Acho que a temporada do Alisson ele já teve melhores, mas é boa. Do Lloris também é ok. E aí acho que nesse equilíbrio aí eu vou votar em quem é mais goleiro. Eu acho que o Alisson é mais goleiro. Acho que se tivesse com um jogo agora, tivesse que escalar um dos dois, escala o Alisson. O Alisson, até se a gente fizer comparação com outras temporadas, acho que é a temporada de mais baixo nível dele, né? Se a gente pensar que desde que o Alisson foi pro futebol europeu. Mas acho que tem muito também dessa expectativa que a gente viu o Alisson sendo muito decisivo em outras temporadas. E nessa, de fato, o Alisson teve falhas, teve problemas, mas ainda assim eu tô com os meninos, vou de Alisson. Na direita, o Vitor Sérgio, muita gente questionou esse nome aqui que o Tite convoca, que é o Daniel Alves, pedindo renovação, pipi. Mas vai ser Daniel Alves aqui, lateral direito muito provavelmente titular com o Tite, contra o Pavard. Acho que, assim, a solução do Pavard na lateral direita eu não gosto muito, embora tenha funcionado na Copa, tenha funcionado em alguns momentos no próprio Bayern de Munique, eu não gosto muito. Do outro é o Daniel Alves, que voltou a jogar muito bem de ala, né? E aí teria que fazer um papel aqui de lateral na seleção. Foi bem na Copa América, mas a Copa América já tem quase 2 anos, enfim. Mas se eu tivesse que escolher um dos dois para ser titular do meu time agora, hoje eu escolheria o Daniel Alves, não tenho muita dúvida disso. O Daniel fala um negócio que jogar na lateral é que nem andar de bicicleta, aprendeu, mesmo que você fique ali um tempo sem jogar, você volta para lateral de boa, tranquilo. Daniel Alves ou Pavard, ou Formiga? Cara, assim, engraçado da galera que pede renovação, muita gente foi assim, o Rafinha está jogando mais que o Daniel Alves. Aí, como assim, cara? Que diabo de renovação é essa que o cara quer? Assim, é por idade? É só um nome novo? Qual é o argumento? Porque, cara, a lateral direita da seleção não tem um dono. Eu acho, inclusive, que as pessoas são bem injustas com o Danilo, que fez um ano bom pela Juventus, cumprindo vários papéis, mas a gente não consegue enxergar o Danilo como esse dono da lateral. Nem sei se o Tite vai bancar o Dani Alves na volta como titular, ou se vai manter o Danilo, já que ele tem soltado o Renan Lodge como ponta. Ele precisa de um terceiro cara ali para ficar, e talvez esse cara seja o Danilo. Acho que a temporada do Danilo ajuda ao que o Tite pensa para a seleção, mas como é o Daniel Alves que está aqui, e se fosse o Danilo, eu votaria nos brasileiros aqui e antecipo logo que a minha linha de defesa tem uma bandeira. Olha ele! Inteira? Completa? Tem um asterisco ali, mas acho que vai dar todinho. O teu asterisco não começa no próximo confronto, imagino eu. Marquinhos ou Varane? Não, chamado nem a pau. No geral pode até ter discussão, mas na temporada pra mim é indiscutível Marquinhos. Ô, VS, é desse nível? Nem a pau? É desse nível, né? O Varane desceu muitos degraus na temporada, não gostei da temporada do Varane.
E a do Marquinhos só subiu, inclusive em momentos ruins do PSG, ele foi destaque e conseguiu se salvar. Então, o Marquinhos, muita coisa. Tem um ponto aqui, né, Vess, dos dois dessa temporada, que é o Marquinhos perde um dos seus parceiros de muito tempo, né, que é o Thiago Silva, e consegue continuar com o mesmo nível. E o Varane fica muito tempo também sem o seu companheiro Sérgio Ramos no Real Madrid, por motivos diferentes, né, o Thiago porque saiu do PSG e o Sérgio Ramos porque se machucou muitas vezes na temporada, e o Varane caiu muito de produção, até jogando ao lado do Sérgio Ramos. Exatamente. Mas sem ele, ainda piora a coisa. Isso. O próximo, o Vitor Sérgio, Thiago Silva ou Kimpembe? Thiago Silva ou Kimpembe, né? Um substituiu o outro no PSG. E aí, assim, hoje, apesar de muita gente cornetar demais o Kimpembe, eu acho o Kimpembe um bom zagueiro, mas há um abismo entre os dois, né? Ainda hoje. E aí, né, a gente não tá aqui para começar um modo carreira no FIFA, a gente tá falando aqui para um jogo, para uma competição de tiro curto. Que é aí, então, Thiago Silva, muita coisa, porque é um abismo entre os dois jogadores. E claro que a gente tá falando de Copa América e Euro, mas vamos lá, gente, não falta muito pra Copa do Mundo, tá? Por isso que eu acho louco o questionamento pra Dani Alves e Thiago Silva. Não é que a Copa acabou ontem e hoje a gente tá começando uma renovação pensando em quem sabe daqui a 4 anos. A Copa já é no ano que vem. Então, pra mim, não faz muito sentido essa necessidade de renovação. A galera quer certidão de nascimento. Às vezes é a minha sensação. Perfeito. É o quê? Não, acho que é isso aí, perfeito. E muitas vezes não vê o rendimento. Porque se for isso aí, o torcedor francês vai estar desesperado, viu? Porque os caras têm rendimento e idade aí para umas 3 Copas, tudo jogando bem. Daqui a pouco, não, vamos mudar. Mas por que não? Porque tem que mudar. Tem que mudar, tira esses doidos aí, já deu. Só que não, gente, peraí, os caras ainda têm idade, estão jogando bem, não quero saber. Renova. Calma, renovação. Estamos de novidade aqui. É isso, precisamos de novidade, fazer a roda girar. Lateral esquerda, VS, Renan Lodge ou Lucas Hernandes? Rapaz, assim, o Renan Lodge, ele tem mais aquilo que a gente gosta, nós brasileiros, na média, gostamos de um lateral, né? O lateral que vai à frente, com força, com imposição. Só que a temporada dele foi ruim. E a do Lucas Hernandes foi uma temporada boa, para muito boa. Inclusive conseguiu recuperar espaço no Bayern, fechando bem o lado, aparecendo bem na frente. Então, diante disso, mantendo o meu critério, Lucas Hernandes. Acho que o asterisco do VS nessa defesa toda brasileira é o mesmo do Formiga. É isso, Formiga? É isso. Eu fico bem na dúvida, assim. Eu acho, no geral, eu gosto do Renan Lodge, muita coisa. Mas a gente precisa lembrar que em algum momento ele perdeu o lugar, né? O melhor Atlético projetado pelo Simeone, o Hermoso ganhou esse lugar até para fazer um papel de terceiro zagueiro ali, não necessariamente de lateral. Na seleção ele cumpre uma outra função, acho que isso na cabeça do Renan Lodge pode bagunçar muito, ele funcionar de um jeito no clube, na seleção de outra forma e tal. Entendo que ele já teve momentos bem bons no Atlético, mas aí eu concordo que o Lucas Hernandes se estabilizou, conseguiu ganhar lugar num setor e numa função que tem muita gente possível de fazer, até mais talentosa que ele. Então, assim, para não ficar uma pachecada completa, né, eu vou votar no Lucas Hernandes. Lucas Hernandes, então, é o nosso primeiro jogador da França e nós já estamos no 5º jogador aqui. Vamos ver o que vai dar isso. Porque é a França. Vamos ver, mas é mano a mano também, né? Não é o jogo coletivo. Vai. Casemiro ou Kanté, Formiga, para começar o nosso meio campo? Puta merda, é o chamado puta merda, né? Porque, assim... Como é que vota contra alguém, né? Difícil, cara. Eu já fiz polêmicas vazias sobre, assim, acho a temporada... A temporada dos dois mantém, cara, assim, são caras que estão sempre num nível muito alto, acho até que pro papel de primeiro homem, na seleção, o Casemiro se sente mais confortável do que o Kanté hoje, né? Porque o Kanté no Chelsea é mais serelepe, um pouquinho mais solto. Como a gente tá falando de... E aí o Kanté, coitado, às vezes tem que correr pelo Pogba, lembrar o Pogba, meu chapa, aqui estamos num jogo, viu? Vamos aqui, ele fica ali como o anjinho da guarda do Pogba. Putz, meu irmão, na seleção, cara, eu vou votar no Casemiro. Meu Deus! Cara... Eu mudei em vários momentos esse voto, só pra deixar claro, assim, a minha impressão é que no meio da garganta veio o Kanté e saiu o Casemiro. Eu vou até conferir na edição se eu falei Casemiro mesmo. Ô, Vitor Sérgio, você vai decidir,
porque eu vou de Kanté e eu vou... O critério aqui do Formiga foi na seleção e tal. Acho que é um critério importante. O meu vai ser a temporada que fez para pensar em culminar na seleção, né? Pensar o que vai poder entregar. E para mim, a temporada do Kanté, ela é melhor do que a temporada do Casemiro. Então eu vou usar esse critério aqui para votar no Kanté. E aí você decide, Vessi. Eu vou decidir também pelo Kanté. Acho que também para hoje, para jogar agora, se fosse agora começar a pelada ali, eu tivesse uma vaga só, eu acho que eu votaria daria essa vaga pro Kanté. Então eu vou votar no Kanté, mas tudo isso em cima do voto que vocês falaram aí, é muito difícil. Acho que os dois, inclusive, se jogassem juntos, formariam uma dupla de perturbar a vida de qualquer um. Pequetito Kanté, né? Tem 1,68 só, mas é um negócio inacreditável como se multiplica em campo. Assim, só lembrando, Tainá, são dois dos caras, talvez, que melhor já tenham marcado o Messi, assim, que é um bom parâmetro, né? O Kanté tem jogos muito emblemáticos, ou marcantes, muitos talvez é exagero, mas jogos marcantes. E o Casemiro já proporcionou duelos bem bons com o Messi, né? Muitos é exagero pro lado do Kanté também, porque é mais difícil, né, o enfrentamento acontecer, diferente do Casemiro, que como jogam no mesmo país, enfim, toda hora não, mas tem muito mais confrontos, né, entre Barcelona e Real Madrid do que o Kanté tem, por exemplo, contra o Messi. O VS, Douglas Luiz ou Pogba? Douglas Luiz ou Pogba, né? Acho que o Pogba é mais jogador, né? Acho que a temporada dos dois... Mais provado, né? A temporada do Douglas Luiz é boa, mas a do Pogba assim, é meio acidentada, mas também jogou bem em muitos momentos. E acho que ele é mais jogador, acho que ele estaria mais pronto aí para um jogo como hoje. Então, se você... Num jogo ali, por mais que o Douglas Luiz tenha aparecido, tenha sido, acho que talvez a grande novidade do Tite aí nas últimas rodadas, eu escalaria o Pogba. Formiga, quem você escolhe aqui entre Douglas Luiz e Pogba? Eu vou muito por aí também, assim, o Pogba acho que é mais jogador, o Pogba acho que fez uma temporada trágica, o Douglas Luiz está muito bem, mas a gente nem consegue garantir que essa posição é dele, né? Pode ser o Fred, pode ser sei lá quem, dependendo do que o Tite estiver pensando. Acho que hoje a bola da vez é ele, mesmo que esteja aí suspenso para o primeiro jogo das eliminatórias. Mas eu vou no Pogba e só aproveitar o registro da audiência, porque se cobrou muito o Gerson na seleção, acho que se criou um discurso como se fosse uma barbaridade, porque sempre se escolhe uma barbaridade para chamar de sua. E aí escolheram que era o Gerson, mas eu acho muito exagerado, eu entendo o Gerson estar fora, eu até chamaria, mas acho que para aquilo que o Tite pensa, o Fred, o Douglas entregam um ritmo talvez que seja mais acelerado do que o Tite quer, e a recomposição talvez seja mais segura, então assim, eu não consigo ficar chocado com a ausência do Gerson e achar que isso é uma grande injustiça. Eu acho que pode ser e pode não ser, não tem problema nenhum. Então, é que eu acho, Formiga, aqui, a avaliação que as pessoas fazem, claro, muito pelo que o Gerson tá jogando, mas as pessoas não... Que se fala do Fred, por exemplo? Muita gente tem muita desconfiança em relação ao Fred, muito por não ver a atual temporada do Fred. Não conheço, eu diria que logo não gosto. Só por não ver a atual temporada do Fred. É tipo isso, eu não conheço, logo acho ruim, né? Exatamente. Assim, mais ou menos assim. Exatamente. E aí, claro, você tá vendo o Gerson jogar todo dia? Perfeito. A comparação ela vai ser essa, e acho que por isso as pessoas ficam tão indignadas. Vamos pro próximo duelo, que é Neymar contra Griezmann, Formiga. Aí, desculpe o Griezmann, mas o poupa-tempo e seria, em quase todos os momentos, talvez uma exceção ali, sei lá, 2018, acho que dava uma briga, né? Mas, num geral... Na seleção... Na seleção também, assim, beleza que o Griezmann fez uma baita Copa e tal, mas o Neymar também dificilmente joga mal pela seleção, carrega em vários momentos, ou carregou, assim, fez uma grande Copa de 14, fez uma Copa das Confederações excelente, fez, uma Copa do Mundo em 18, eu achei boa, também não foi brilhante, mas foi boa. O Griezmann fez uma excelente Copa, né? Teve voltando de lesão e tal. Mas no geral, e a temporada do Griezmann ela é boa para os padrões que ele não apresentava antes, a gente fala, melhorou, mas não acho que nem a temporada seja melhor que a do Neymar também, não vai Neymar. E aí, Vé, assim, por algum critério o Griezmann venceria ou para você o Neymar também? Acho que se você pegar o que está jogando nesse momento, né, como terminou a temporada, o Neymar terminou jogando mais.
Se você pegar o geral da temporada ali, né, o do Griezmann passou muito tempo jogando mal, o Neymar passou muito tempo machucado, mas raramente jogou mal. Então, assim, e capacidade de decisão, capacidade de inventar, de fazer o time funcionar, embora o Griezmann faça a França funcionar também, eu fico com o Neymar. Então, o voto é Neymar, não tem dúvida. Neymar, então, vai aqui. Eu só fiz o questionamento, tá, o meu povo? Eu votaria no Neymar também. Claro. É só o questionamento, ele é necessário ser feito aqui nessa brincadeira. E acho que o Griezmann foi, por exemplo, pra mim, o melhor jogador da França, campeão do mundo em 18. Da França Everton e da Ribeiro. Copa. Isso, só que não venceu, né? Porque venceu o Modric no fim das contas. Everton Ribeiro e Coman, Vitor Sérgio, você vai votar em quem aqui? Rapaz, assim, é um confronto bem inusitado, né? Porque, dadas as diferenças que os jogadores jogam, diferença de características dos jogadores, mas o Everton Ribeiro tá tão mal, que me obriga a votar no Coman, porque o Everton Ribeiro tá muito mal e o Coman fez uma temporada ok, não foi boa, mas é melhor que a do Everton Ribeiro, dada as diferenças de desafio, né? Então, o Coman. Pra pontuar, você não convocaria o Everton, Vess? Em hipótese alguma. Eu respeito o Tite, acho que tem lógica no que ele falou, mas não dá para ele convocar o Everton Ribeiro tendo feito 6 meses que o Everton Ribeiro fez. Não é que foram assim, foi um pouco abaixo, foram ruins, foram a ponto da torcida do Flamengo criticar o Rogério por não substituir o Everton Ribeiro, ou por não barrar o Everton Ribeiro, assim. Sim. Foi algo nível assim. Eu tenho muita dificuldade, eu concordo que. E no caso do Everton Ribeiro, nem se justificava tanto, porque ele não tem tanto um histórico de seleção assim, né? Se o Everton Ribeiro. Mas não tem ninguém, né? Se o Everton Ribeiro tivesse fazendo parte desde o início, ele falar, puta, ele tá jogando, ele tá convocando lá, como era o argumento pra continuar convocando o Coutinho, por exemplo, eu acho que até valia, porque o Coutinho tava desde o início, não é o caso do Everton Ribeiro. Então, assim, até entendo quando o Tite diz, é porque a minha última memória foi ele jogando muito contra o Uruguai. Foi, mas depois, ele só de lá pra cá, ele... Enfim, mas... Técnico às vezes chama, até o próprio Deschamps chama às vezes jogador que não tá jogando bem, então enfim. Treinador tem muito isso, o Alex fala isso muito, né? Alex Cabeção, ex-jogador hoje, técnico da base do São Paulo. O Alex Sotan pra muita gente, o Alex fala muito isso, assim, tem uma preferência ali, uma questão de confiança, enfim, não tem muito o que fazer. E aí, ô Formiga, você vai de Coman também? Eu vou de Coman também, acho a temporada ele manteve um nível abaixo da anterior, mas ainda muito bem no Bayern, e acho que o Everton Ribeiro cai de produção. Então eu vou no Coman aí. A gente também está tratando de 2 caras que a gente nem sabe se projeta de fato os 2 como titular. Eu acho que são peças ali que quicam e podem ser sacadas sem problema nenhum. O Everton Ribeiro, inclusive, a gente discutiu muito aqui quem seria esse cara pela direita, seria o Richarlison, seria sei lá quem. Então, assim, calhou de ser o Everton Ribeiro para gerar uma discussão aqui. Eu entendo muito a questão de convocar ou não convocar, mas eu acho que, pelo que o Tite já fez, aquilo que ele pensa, né, é muito difícil, assim, eu teria muita dificuldade em não convocar um cara que, no último jogo que eu chamei, foi o melhor jogador em campo para mim, na ausência de uma figura importante. Então, é difícil, cara, assim, é muito duro, porque o cara tá sob outro comando, em outro contexto, e comigo ele entregou uma parada muito, muito boa. Então... Sabe? E também não tem ninguém ali naquele papel para falar, beleza, eu tomei esse lugar porque eu joguei uma barbaridade a ponto de fazer isso aqui melhor do que esse cara. Então, assim, eu entendo a corneta também. Pra mim é muito mais essa a questão. Pois é, então... acho porque que como era o Coutinho, assim, quando o Coutinho tava sendo chamado, quem tinha pra chamar no lugar do Coutinho? Ele tinha... Não tinha. Tem um pouco disso aí também. Mas eu acho que é esse. Vai muito aqui, no fim das contas. Formiga, Jesus ou Mbappé? Um abraço pro Jesus, né? Não tem como, assim... Vamos rezar. Ele deu muito azar aí, eu gosto bem do Jesus. Acho, inclusive, que a galera fala, tem que sair para jogar em outro lugar. Cara, ele tá sob o comando de um técnico histórico, num time que é enorme, do ponto de vista histórico também, não a camisa. E eu não sei se ele teria, o Jesus tem, acho que 30 jogos como titular. Eu não sei em qual grande europeu da prateleira do City, em termos de relevância de mercado, o Jesus teria 30 jogos como titular. As pessoas falam como se o Jesus fosse catar lugar aí em qualquer canto, e não é assim não, gente. 30 jogos num City da vida é muita coisa, assim, entendeu? E eu gosto do Jesus, mas não dá, né? Eu enchi linguiça aqui porque é um pouco tempo, né?
Eu gosto do Jesus também, mas assim, perdão a ele, porque o Mbappé, pra mim, tá no top 3 da temporada, inclusive, Vitor Sérgio. Também, não tem dúvida. O Mbappé faz uma temporada fantástica e jogando muito também. Com a seleção francesa andou meio oscilando muito, tomou umas broncas aí do Deschamps, mas não tem dúvida que esse voto aí é Mbappé contra qualquer um, basicamente, menos o Neymar. Aqui a gente segue com o Firmino, o Tite tem usado o Firmino, né, como titular, pode ser o Gabigol, enfim, mas vamos continuar com o Firmino aqui contra o Benzema. Como eu imagino o voto de vocês, eu quero perguntar se em alguma temporada antes o Firmino venceu o Benzema, ou se não. Em todas as temporadas até hoje, na vida, na história, o Benzema venceu o Firmino. Não, naquela temporada naquela temporada do vice do Liverpool, certo? Que o trio funcionava, que perdeu inclusive pro Real com um gol do Benzema, naquela lambança do Karius. Naquela temporada eu votaria no Firmino. O Firmino tá jogando muito e o Benzema não tá jogando nada. O Benzema viveu ali, acho que talvez ali naquela ressaca de ter sido afastado da seleção, ele viveu um período ali que ele não estava jogando nada. Então ali eu votaria no Firmino. Hoje, não dá. Hoje não dá, porque o Benzema voltou a jogar muito bem, né, Formiga? E porque o Firmino, acho que, pra mim, é a pior temporada do Firmino no Liverpool. E se bobear de futebol europeu, pode ser, viu? Assim, eu não lembro de outra, assim, acompanhava menos na Alemanha, mas parecia sempre estar em ascensão ali, a ponto do Liverpool levar, e no Liverpool é a pior, e se a gente teve a melhor versão dele lá, provavelmente tem a pior também da versão europeia do Firmino. Aqui acho que é um poupa-tempo, a exceção desse asterisco aí que o VS lembrou. No geral, a gente está falando de um atacante emblemático, histórico, subvalorizado em vários momentos. Acho que agora o olhar das pessoas está sendo um pouco mais justo pela saída do Cristiano Ronaldo, né? E aí percebeu-se que o quão grande é o Benzema, que volta agora à seleção depois de mais de 5 anos. Vocês querem fazer treinador? Pode ser. Podemos? Pode. Então vamos fazer treinador aqui. Tite ou Deschamps, Formiga? Vai ter gente que vai dizer que é poupa-tempo porque um é campeão do mundo e o outro não, mas eu posso falar, os dois são campeões do mundo, né? Mas, cara, assim, eu gosto mais de ver os times do Tite, quer dizer, do Tite no auge, que nem sempre o Tite foi isso. Eu prefiro ver os melhores trabalhos do Tite do que os melhores trabalhos do Deschamps. Inclusive, há críticas ao Deschamps que teria um carro mais possante nas mãos e não libera toda essa energia. Assim, eu acho o Deschamps um treinador ok, beleza, um personagem gigantesco, mas como técnico de futebol eu prefiro o Tite. E aí, Vitor Sérgio, qual é o seu voto? Eu acho que como ideia de jogo, né, eu acho que as ideias gosto mais das ideias do Tite. Acho que o Deschamps ali, ele faz um trabalho ali bom de acomodar tudo, fazer o time funcionar, fazer o time ser sólido. Ganhou muitos pontos comigo pelas broncas que ele deu nos jogadores lá durante a Copa. Acho que isso funcionou muito legal. Mas acho que as ideias, que eu gosto mais das ideias do Tite. Então, votaria se eu fosse começar um time, né? Falar assim, começa na franquia e tem esses dois para escolher, eu contrataria o Tite. Então, acho que meu voto é no Tite. Não, e acho que assim, tem um detalhe, viu, também. Se fosse, escolhe um técnico francês para começar o teu trabalho. É provável que a gente também não escolha o Deschamps. Pode ser também. Aqui, eu acho que o que vocês falam tem a ver até com o que a gente votou aqui nas nossas escolhas. De repente ele podia soltar mais esse carro, né? Fazer esse carro que é melhor andar mais. Porque a nossa defesa, ela é quase toda brasileira, fora o Renan Lodge, e depois só o Neymar. O resto é de jogar do meio pra frente, é basicamente a França, né? Que podia ser essa França que joga um pouco mais. Ficou 6-6 com o técnico, sem o técnico 6-5, tá? Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Lucas Hernandes, Kanté, Pogba, Neymar, Coman, Mbappé e Benzema. Treinados pelo Tite. Boa. Então, é a grande seleção e tal. Mas com a seleção brasileira ficou 6-5. O negócio não é tão diferente assim. Por isso, aí depois eu digo que hoje o Brasil é top 3 ainda, as pessoas me chamam de maluco. Ainda é, gente. Você não tem que falar. Ainda é.
Esse mano a mano aqui, ele é muito didático para duas coisas. Primeiro, futebol é um jogo coletivo, então você tem que ver o todo. O time da França é melhor do que o Brasil, mas não é tanto, mas é. E outra, a geração nunca foi ruim, a nossa. Então, acho que aqui serve para 2 ensinamentos. Fica a dica, então. Se vocês discordarem da gente, que eu sei que vocês vão discordar, é só comentar que comentou, xingou, compartilhou. É o combinado que temos aqui nesse programa. Valeu! Beijo pra todo mundo. Beijo. Até a próxima. Tchau.